Seja muito bem-vindo ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês essa bolsa, esse modelinho de bolsa saco. Super fácil de fazer. Ela foi confeccionada com barbante. Eu usei barbante colorido. Esse é um barbante multicolor, ó. Tem várias cores. Ele é bem colorido para fazer esses acabamentos. E usei um barbante branco, mas aí você pode estar fazendo com a sua cor preferida. Fazer uma combinação de cor bem legal, né? Eu utilizei fio número 6 aqui, tá? Esse é um barbante 100% algodão, fio número 6. Mas aí você pode estar confeccionando com fio número 8, na cor que você mais gostar. Ela é super espaçosa, aí você pode estar confeccionando a sua colocando um forro, tá? Eu vou deixar todas as medidas aqui no decorrer do vídeo, eu vou estar falando para vocês as medidas. Vou deixar a lista de materiais na descrição aqui do vídeo, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para a gente poder crescer junto. Eu tô sempre trazendo novidades por aqui, tá? Deixa o joinha de vocês, é muito importante para mim, tá bom? Vamos pro vídeo? Então aqui, para me iniciar, eu vou fazer um círculo mágico, um anel mágico, conhecido como anel mágico. Eu vou deixar essa sobra de linha aqui, vou dar a volta aqui, laçando, ó, esses dois dedos meu, segurar minha linha aqui e vou laçar essa linha, deixando a laçadinha aqui na agulha, ó. Tá? Aí eu venho com esse fio aqui e fecho fazendo uma correntinha. Tá? Aí esse fio aqui, ó, a gente pode movimentar ele, ó, vendo? Para poder diminuir um pouco o anel aqui. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer meu primeiro. Eu não conto essa correntinha que eu fiz inicial, tá? Porque eu só começo a contar os pontos aqui agora, a partir de quando forma essas correntinhas aqui, ó, tá? Então, agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou diminuir aqui um pouco. 4, 5 e 6. Feito isso, então, aqui agora eu vou pegar essa sobra de fio aqui, ó, vou puxar pra fechar meu anel. Ó, ficando fechadinho assim, tá? E agora eu vou fazer o fechamento aqui do meu anel. Então, assim, cada ponto formou essas correntinhas, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, nessa primeira alcinha aqui, eu vou soltar ela aqui pela frente, ó, dá uma soltadinha, porque fica bem apertada mesmo aqui. Quando a gente trabalha em pontos baixos aqui, a gente tem que soltar um pouco o ponto, ó, tá? Vou soltar, e agora eu vou vir aqui por trás dessa alcinha, ó, tá? E vou pegar essa minha laçadinha aqui, vou soltar ela um pouco, folgar, e vou passar ela lá pra trás, por essa alcinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou passar essa minha alcinha aqui pra trás. Feito isso, fica 2 correntinhas, ó, da alcinha que eu passei pra trás. Eu coloco minha agulha por baixo, pego essa laçada aqui, deixo na agulha, tá? E essa linha aqui eu vou regular, ó. Eu vou puxar, ó, regulando, para que essa minha alcinha fique parecida com as outras correntinhas aqui, ó, tá? Fique do mesmo tamanho. Então, eu vou dar uma regulada aqui, puxando esse fio. Essa sobra de fio aqui, depois a gente vai arrematar, tá? No final. Então, aí aqui eu vou laçar, passando por essas alcinhas. Formando assim meu primeiro ponto dessa carreira, tá? Então, essa carreira aqui agora, essa primeira carreira, a gente vai trabalhar de aumentos. Então, em cada alcinha dessa, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Então, aqui, como vai ser aumento, eu já vou vir nessa minha alcinha mesmo
e vou fazer meu segundo ponto aqui, tá? Então, aqui eu vou introduzir a agulha e vou sair aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó, onde eu passei a minha laçadinha, fez essa correntinha aqui, tá? Então, eu vou entrar embaixo dessas minhas alcinhas aqui da frente, no mesmo lugar onde eu fiz meu primeiro ponto, saindo aqui, dentro dessa alcinha aqui, ó. E faço meu segundo ponto baixo. Então, aqui, esse vai ser todos os fechamentos de carreira que a gente vai trabalhar, vai ser assim, tá? Então, como essa primeira carreira aqui é de aumento, eu venho na minha próxima alcinha, aqui, e vou trabalhar 2 pontos baixos. 2. Faço a sequência de aumento aqui, trabalhando por essas alcinhas. Agora, no começo, elas ficam um pouco apertadas, né? Essa primeira carreira. 1, 2. Então, todas essas alcinhas aqui, a gente vai trabalhar 2 pontos, tá? 1, 2. 1, 2. E agora a gente repete o mesmo fechamento, tá? Então, aqui você pode puxar mais um pouco para deixar bem fechada aqui essa base. E aqui nesse primeira alcinha, ó, que vale o primeiro ponto, tá? Então, a gente tem aqui a correntinha que é do ponto, a correntinha que é do ponto, e tem a nossa primeira alcinha, que equivale ao nosso ponto. Então, nessa alcinha, aqui eu vou saltar, né? Nessas primeiras carreiras aqui, a gente dá uma saltadinha para conseguir trabalhar sem desfiar. Ó. Então, eu venho com a minha agulha por trás, tá? E passo essa minha laçadinha para trás. Então, a gente vai repetir esse fechamento de carreira em todas as carreiras. Aí, agora eu venho aqui por baixo dessas alcinhas que eu passei para trás, pego a minha laçadinha e regulo aqui com o meu fio o tamanho dessa minha alça. Ó, puxo, dou uma regulada, ó. E laço, passando pra frente, fazendo uma correntinha, fechando, fazendo meu primeiro ponto. Agora, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar com... Vai ser uma regrinha que a gente vai repetir em todas as carreiras, tá? Essa aqui a gente vai trabalhar com um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um aumento seria 2 pontos nessas mesmas correntinhas aqui, ó. Nessas mesmas alcinhas. Então, aqui eu vou iniciar com... Eu vou iniciar com o meu primeiro sozinho. E aí, eu venho na minha próxima alcinha e vou trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. Eu venho na minha próxima alcinha e trabalho só um ponto baixo. E vou seguir essa sequência por toda essa carreira aqui. Aí, eu venho na próxima, faço 2. Então, vai ser 2, 1, 2, 1, tá? Um aumento e 2. Venho no próximo e faço 1. A gente faz essa sequência aqui até o final da carreira, ó. Então, é um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho, tá? Então, iniciei com um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, agora um aumento. E vou seguir até aqui o fechamento. Então, aqui eu terminei, fiz o último. Então, como eu comecei com um sozinho, eu termino aqui com um aumento, ó. Fiz um aumento. Então, foi um sozinho e um aumento. E agora aqui a gente faz o mesmo fechamento de carreira. Agora a sequência aqui vai ser assim. Agora a gente vai trabalhar 2 sozinhos e um aumento. A gente começou com um sozinho, depois a gente vai para 2 sozinho, 3 sozinho, 4 sozinho, com espaço de um aumento, tá? Então, agora essa segunda carreira aqui, essa outra carreira aqui, a gente vai trabalhar com um aumento. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. A carreira de baixo, eu iniciei, essa primeira eu fiz sem aumento, um ponto sozinho. Então, essa carreira agora eu inicio com aumento. Então, eu venho aqui, no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto, eu vou entrar aqui e vou sair aqui atrás, ó. Dentro daquela laçadinha, alcinha aqui, que a gente trouxe aqui pra trás pra fechar, ó, tá? Vou sair dentro dessa alcinha
Vou laçar, fazendo meu segundo ponto. Então, aqui eu fiquei com um aumento, tá? Agora, eu venho no meu próximo, minha próxima alcinha aqui do lado. E laço, fazendo um. Venho na minha próxima alcinha, faço 2. E agora eu venho na outra e faço um aumento. Então, vai ser 2 sozinhos e um aumento. Agora aqui eu faço 2 juntos, um aumento. Tá? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Agora eu venho no próximo, faço 1, 2 sozinho, né? Um sozinho, ó. 1. Na outra alcinha, outro. Agora eu venho na outra alcinha e faço os 2 juntos. 1, 2. Até o final da carreira. E a gente faz o mesmo fechamento. Ó, então, essa carreira eu iniciei com aumento, né? Então, eu tenho que terminar com 2 pontos sozinhos. Então, termino com 2 sozinhos aqui. Mais uma vez, a gente vai fazer o mesmo fechamento, tá? A carreira de baixo, eu iniciei com aumento. Então, essa carreira eu inicio sem aumento, tá? Aí, quando a gente for iniciar com aumento, a gente volta embaixo do mesmo ponto e sai aqui nessa laçadinha, como eu expliquei na carreira anterior. Então, a sequência aqui agora é essa. 3 sozinhos, né? A gente trabalhou com 2 sozinhos, 3 sozinhos e um aumento. A outra carreira é 4 sozinho, 5 sozinho, até o tamanho da base que a gente deseja. E a sequência de início aqui vai ser sempre a mesma, então. Então, se eu iniciei com aumento, a próxima carreira eu inicio com ponto sozinho. A outra carreira eu inicio com aumento. Então, vai ser esse intervalo também. Então, aqui eu vou iniciar sem aumento. Essa carreira vai ser 3 sozinho, então eu faço, ó, 2, ó, primeiro, segundo, terceiro. 3. Aí, aqui eu faço meu aumento, ó. Aqui eu faço o aumento. E vai ser essa sequência, então. Um aumento, 3 sozinho. Próxima carreira. Um aumento, 4 sozinho. A outra carreira. Um aumento, 5 sozinho. Um aumento, 6 sozinho. Até o tamanho que eu desejo a base. É só repetição. E repetir aqui no início, né? Então, iniciei essa carreira com um ponto sozinho. A próxima eu inicio com aumento. A outra com ponto sozinho, intercalando, tá? Então, essa vai ser a sequência. É bem facinho de fazer. E assim, prestando atenção para não pular nenhuma alcinha, tá? Porque quando você inicia aqui, ó, iniciou aqui sem aumento, quando você fechar esse último aqui tem que ser aumento. Então, assim, tem que dar certinho aqui a quantidade de ponto, tá? Então, aqui eu terminei a minha base. Eu trabalhei até a carreira de 12 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu vou passar aqui a medida do tamanho da minha base pra vocês, ó. A minha base ficou, vou centralizar aqui no centro, ó. Ficou com 18 centímetros, tá? Ó, 18K e 18, tá? Ficou com 18 centímetros, então. Então, aqui pra dar sequência, como é que eu vou fazer? Então, aqui, ó, vou fechar minha peça assim, ó. Eu vou vir no meu primeiro ponto, minha primeira correntinha inicial. Vou laçar fazendo um baixíssimo, ó. Fechando assim a minha base. E vou fazer o círculo aqui, a volta toda dessa base, em todas essas correntinhas, ponto baixíssimos, para fazer um acabamento aqui na minha peça, tá? Então, eu vou circular, pra ficar um acabamento bem legal aqui, pra gente poder voltar na subida da peça, deixando esse fundo bem mais fechado, bem mais resistente. Então, eu fiz aqui até o meu penúltimo baixíssimo, tá? Agora aqui, eu já cortei a minha linha, porque eu já tinha gravado já aqui essa finalização, só que o vídeo ficou sem áudio. Bugou aqui meu celular. Então, eu vou voltar pra fazer com vocês, ó. Então, aqui eu fechei o meu último, fiz o meu penúltimo baixíssimo, tá? Eu faço até o penúltimo e, ó, aqui tem o meu baixíssimo inicial. Então, eu venho aqui. Eu não trabalho nessa última alcinha aqui, ó, tá? A gente faz até a penúltima. Agora, eu venho aqui no meu baixíssimo inicial que eu fiz, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, nessas 2 alcinhas aqui do meu ponto. Eu vou entrar por trás aqui, ó, nas 2 alcinhas com a agulha. E vou laçar essa correntinha, essa linha aqui pra trás. Só pra fazer um acabamento legal mesmo aqui. Ó. Tá? Aí, agora eu venho aqui nesse baixíssimo aqui, que foi o penúltimo que eu fiz, tá? Eu venho pela alcinha, ó. Tem
duas correntinhas, né, duas alcinhas, eu pego essa alcinha de fora aqui, ó, saio no centro dela, tá? E laço esse meu fio, passando ele aqui, por essa alcinha, e trabalho ele lá pra trás pra esconder. E aqui atrás eu venho aqui no ponto seguinte, ó. As duas alcinhas. E trago esse meu fio. E passo esse meu fio pra esconder ele. E eu vou esconder ele aqui atrás depois, tá? E aqui, ó, só para o nosso baixíssimo ficar, né? Nossas correntinhas ficarem iguais aqui na frente, ó. E agora eu vou seguir para fazer a subida da nossa peça. Aí a gente vai iniciar trabalhando assim, ó. Agora a gente vai trabalhar a nossa primeira carreira de pontos baixos para a subida da nossa peça. Então aqui esse meu fio aqui eu vou arrematar ele. Eu já vou... Então eu vou pegar meu fio aqui, minha linha de trabalho, ó. Vou deixar uma sobrinha aqui para arremate, né? E vou fazer um ezinho, tá? Faço um ezinho assim, ó. Aí eu vou colocar minha agulha aqui, ó. E vou puxar fazendo uma correntinha aqui, ó. Uma laçada inicial. Agora eu venho aqui e eu vou subir trabalhando. A gente tem a nossa carreira de baixíssimos, tá? E aí a gente tem as alcinhas aqui, ó, de dentro, que é da nossa última carreira, né? Corresponde aos pontos da nossa última carreira aqui da base. Então aqui a gente deixa esses baixíssimos aqui, que eles vão ficar do lado de fora da peça. E a gente vai iniciar trabalhando nessas alcinhas de dentro, ó. Tá? Que corresponde aos nossos pontos da base. Então, eu escolho um lado da peça. Então, eu pego essa minha laçadinha, trago ela aqui pra frente, passando por baixo aqui da minha corrente. Fazendo meu primeiro ponto baixo aqui da carreira. Fechando, fazendo meu primeiro ponto baixo aqui. E aí, o que acontece? Eu pego essa sobra de fio aqui, ó. Vou aproveitar pra me ir arrematando, tá? Eu vou prendendo aqui, trabalhando junto aqui, ó. Então, eu venho aqui na minha... Deixo esticadinha, ó. Pra poder passar, laçar junto, passar. Aí, eu venho na minha próxima correntinha, que corresponde a meus últimos pontos aqui da minha carreira, da base. Laço e faço um ponto baixo. E aí, a gente vai escondendo o nosso fio aqui, ó. Deixei ele aqui. Laço, fazendo ponto baixo, todas essas minhas alcinhas aqui. Por toda a volta aqui da nossa base, essa primeira carreira só de ponto baixos. Ó, vem na minha próxima correntinha. E aí, nosso fio vai ficando escondido, ó. Já vai ficar arrematado aqui. E vai ficando assim, ó. Então, a gente segue por toda a volta aqui, por toda a carreira. Então, aqui eu terminei a carreira de ponto baixos, e agora a gente vai fazer o fechamento. Então, eu vou vir aqui na minha alcinha, né, ó, essa alcinha corresponde a esse meu primeiro pontinho inicial aqui, ó. Eu vou nessa alcinha aqui, ó, tá? E aí, eu vou vir aqui por trás da minha alcinha, e vou passar essa minha laçadinha aqui, ó, pra trás. E agora, a gente vai fazer um fechamento um pouco diferente do fechamento que a gente tava fazendo na base. Então, com essa minha alcinha aqui, eu vou colocar minha agulha nela. Eu vou regular aqui a altura, ó. Puxando o fio. Eu regulo o tamanho que eu quero que essa corrente fique aqui na minha agulha. Eu quero a altura mais ou menos de um ponto baixo. Então, agora aqui eu volto dentro dessa alcinha que eu levei. Ó, eu levei essa alcinha por baixo dessa correntinha. Então, eu volto aqui no centro dessa correntinha. Laçando, ó, com a minha agulha na laçada, eu venho, ó, passo no centro dessa alcinha e laço trazendo pra frente o fio, ó, ficando com duas, tá? Aí aqui eu tiro e arrumo, porque essa que eu acabei de trazer, a outra, ó, ficar atrás, essa ficando na frente e a outra atrás. Ó, pra ficar certinho assim. E laço fazendo um ponto baixo.
Aí eu fecho, fazendo uma correntinha. Que esse ponto aqui, ele vai ser equivalente de um ponto meio alto meu, tá? Que agora aqui eu vou trabalhar nessa carreira com pontos meio alto e pontos altos, alongado. Então, essa alcinha aqui, esse pontinho aqui, né? Ponto baixo com uma correntinha. Vai ser o tamanho equivalente de um ponto meio alto meu. Então, ele vai ser meu primeiro ponto meio alto. Aí, eu vou laçar e eu venho na minha próxima correntinha, ó. E trabalho também dentro, na alcinha. Pegando por dentro a alcinha de fora, ó. Laço, fico com 3. E agora eu tiro os 3 aqui da agulha. Esse barbante tá um pouco desfiado porque eu tinha feito uma parte aqui da peça. E aí deu bug no... Fiquei sem áudio, eu tive que refazer. Então, quando a gente mexe muito no barbante, faz, desfaz, ele fica um pouco assim. Mas não tem problema não, ele se ajeita aqui. Tá? Então, aqui, ó. 2 ponto meio alto. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, vai ser uma sequência de 2 pontos meio alto e uma sequência de 4 pontos altos. Então, só que os pontos meio alto, eu vou trabalhar só nessas alcinhas, assim, ó. De dentro, tá? A gente tem as duas correntinhas, a gente pega a alcinha de dentro. Os meio alto. Os pontos altos, a gente vai trabalhar nas duas normal mesmo. Então, aqui eu já fiz 2 pontos meio alto. Eu laço, venho na minha próxima correntinha normal, ó. Laço as duas. Puxando assim, ficando com 3, né? Vou dar altura. Tiro 2. Fico com 2. E laço os 2. Fazendo meu primeiro ponto alto. Então, vou fazer 4 aqui. Então, 1. Agora 2. Dou altura. 2 pontos altos. Só seguir a sequência das alcinhas, tá? 3 pontos altos, ó. Então, 1, 2, 3 alto, 4 pontos altos. Então, aqui a gente trabalha normal as correntinhas aqui do ponto. E agora a gente vai fazer ponto meio alto. Então, eu fiz 4 pontos altos, agora eu vou fazer 2 pontos meio alto. Aí, agora sim, eu vou entrar só dentro, tá? Então, só nos pontos meio alto. Laço e já venho direto aqui, ó. Dentro da correntinha. Laço ficando com 3 e tiro os 3. Laço ficando... Laço, vou de novo na minha próxima alcinha, ó. No centro. Fico com 3 e tiro as 3 laçadas. Pronto. Aí, eu vou seguir, laço, vou pra próxima correntinha, já trabalhando as duas alcinhas, ó. Normal. Laço, dou altura. Fazendo ponto alto. 1. Ó. 2. 3. 4 ponto alto, tá? E aí, a gente já faz a sequência do ponto meio alto dentro das alcinhas, ó. Já venho na minha próxima alcinha, eu não pulo nenhuma alcinha, tá? Trabalhei essa aqui embaixo, as duas, agora já venho na próxima e trabalho no centro dela. E laço, ficando com 3 e passando pelos 3. Fazendo um meio alto. Próximo. 2 pontos meio alto. Deixa eu arrumar minha linha aqui. 2 pontos meio alto. E 4 pontos alto. Dou altura. Já faço meu ponto, primeiro ponto alto aqui. Ó, dessa alcinha já venho pra próxima. E a gente vai seguir essa sequência até o final da carreira. 4 pontos altos. Normal, trabalhando pelas... Ó, a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Já laço, já venho no centro da minha correntinha e faço o ponto meio alto. Sem fazer direto, tá? A gente já sai da sequência de 4 fazendo a de 2. E aqui também é a mesma coisa, já laça e já vai... Fizemos 2 e já faz a sequência de 4. Pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência até o final da carreira. 4 pontos altos nas correntinhas normal,
2 pontos meio alto, trabalhando só dentro da correntinha. Então, a gente iniciou aqui, ó, com 2 pontos meio alto, né? Aí, a gente fez 4, 2, 4, 2. Essa vai ser a sequência até o final da carreira. Aí, eu vou seguir aqui e volto pra fechar junto com vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu acabei aqui essa sequência e assim, ó, iniciei com 2 pontos meio alto, né, ó, 2 pontos meio alto. Então, eu terminei aqui, ó, com 4 pontos altos, tá? Aí, caso a sua base aí, depende da quantidade de pontos que você estiver trabalhando, a minha base aqui, todas essas correntinhas aqui, eu contei, acabei fechando com número par, tá? Número par, então deu certinho aqui. Mas caso, no caso, você termine aqui, só fiz 2 ou 3 pontos altos só e já não, né, pra não ficar com diferença, só você aumentar. Você pode aumentar mesmo, na mesma correntinha, aumentar o ponto que não vai dar diferença no resultado final da peça não, tá? Então, aqui, eu venho aqui, ó, tenho meu ponto meio alto, né? Então, eu tenho 1, 2 na minha terceira correntinha, tá? Eu venho na minha terceira correntinha, ó, eu tenho a primeira, segunda e a terceira. E faço a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. A gente vai usar esse fechamento em todas as carreiras, tá? Eu vou soltar aqui um pouco essa minha alcinha. Vou passar ela aqui pra trás. E a gente vai usar esse fechamento de carreira em todas as carreiras. Eu vou pôr a minha agulha, vou regular. Deixar na altura de um ponto alto. E aí, eu vou trabalhando dentro dessa correntinha. Dessa correntinha onde eu passei a minha laçada pra trás. Então, com a linha aqui na agulha mesmo, com essa laçada eu entro. E laço meu fio trazendo pra frente, ó. Ficando com 2 laçadas. Aí, eu solto aqui e eu pego essa primeira laçada. Essa laçada que eu acabei de puxar. E junto com a outra, ó. Ficando assim. Então, assim, sempre a laçada que eu pego, ó, eu volto aqui, puxo essa laçada. Então, essa laçada que eu acabei de puxar, ó, eu venho com a agulha e uno com a outra, tá? E aí, eu fecho, fazendo um pontinho baixo e uma correntinha, que é o que vai ser equivalente ao meu ponto meio alto. Assim, ó, a correntinha que é equivalente ao meu primeiro ponto meio alto. E agora aqui, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar cruzando esses pontos altos que a gente fez embaixo. Então, aqui, eu fiz o meu primeiro ponto meio alto, eu vou na minha próxima correntinha, dentro da alcinha, ó. Faço mais um, vou laço, são 2. Laço, ficando com 3 laçadas na agulha, tiro minhas 3 laçadas, aí agora eu vou no meu laço, e agora eu vou fazer assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, meus 2 pontos meio alto, né? Primeiro e segundo, tá? Então, eu venho aqui embaixo do meu primeiro ponto alto da carreira de baixo, ó. Então, aqui, ó, eu tenho esse meio alto, esses 2 de baixo aqui são 2 pontos meio alto. Eu venho no meu primeiro ponto alto aqui, ó, da carreira de baixo. Eu vou entrar, ó, cruzando ele, ó. Laço, dou altura, fazendo um ponto alto. Tiro 2, fico com 2 e laço os 2 pontos aqui. Aí, eu vou no laço e vou novamente no meu... A gente tem 4 pontos altos, então, a gente vai cruzar esses 4 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, entro e saio aqui, ó. Dando a volta. Cruzando aqui meu ponto. Dou altura, tiro 2 e laço. Ó. Cruzei 2, são 4 pontos altos, então, eu vou fazer isso nos meus 4 pontos altos. Laço, dou altura. Próximo. Laço da altura. Fazendo assim. Aí, a sequência aqui é trabalhar agora meio alto em cima de meio alto. Só que a gente vai continuar trabalhando por dentro das alcinhas. Então, eu venho aqui, ó. Então, eu cruzei o meu ponto alto. Eu venho aqui na minha primeira alcinha, ó. Saindo daqui, ó. Eu cruzei esse ponto, essa alcinha aqui, ó. Tá? Essa primeira alcinha. Então, eu laço e faço meio baixo aqui. Laço os 3.
laço e venho aqui, ó, no centro da minha próxima alcinha, fazendo meio alto, tá? Então, essa vai ser a nossa sequência. Ficando assim, então. Então, a gente vai continuar com a mesma sequência de 2 pontos meio alto e cruzando nossos pontos altos aqui. Então, aí eu venho já aqui no, ó, laço, já venho aqui no meu próximo ponto alto. Laço, cruzando, fazendo ponto alto, alongado, tá? Então, 2. 3. 4. Fazendo pontos altos alongados. E aqui nos nossos pontos meio altos, a gente vai trabalhando aqui, ó, a correntinha, ó. Primeira correntinha, ó. Acabei de alongar, eu venho na primeira alcinha, ó, tá? Na primeira. Na primeira alcinha. Fazendo ponto meio alto. Segunda alcinha. Fazendo ponto meio alto. Aí, eu já venho, ó, meu ponto alto. Tá? Essa é a nossa sequência. Alongo. Então, a gente vai trabalhar essa sequência. Então, aqui eu terminei minha segunda carreira. E a gente continua com a repetição agora. Mesmo fechamento e só repetição. Então, eu vou fazer aqui esse fechamento com vocês, ó. Então, eu venho aqui, ó, minha primeira, segunda, na minha terceira correntinha aqui, ó, eu solto ela um pouco antes aqui, ó. E aí, eu venho por trás e passo a minha laçada aqui pra trás. Aí, eu vou colocar minha agulha e vou regular. E volto nessa correntinha aqui, na alcinha de dentro, ó. Laço meu fio, ficando com 2 laçadas. Tiro a agulha, venho nesse meu primeiro fio, nesse fio que eu acabei de puxar, nessa laçada. Na segunda. Fecho fazendo um ponto baixo e faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, na minha segunda alcinha. Entro na minha alcinha de dentro. Eu laço, venho na minha segunda alcinha. Fico com 3. Faço um ponto meio alto. E agora aqui, eu volto trabalhando os meus pontos altos, cruzando. 1, 2, 3, eu tenho 4, ó. Eu laço e venho no meu primeiro. Laço e venho aqui no meu primeiro, ó. Meu primeiro ponto alto. Alongo e faço o ponto alto cruzado. E continuo trabalhando assim todas as carreiras. Quatro pontos altos cruzados. A gente cruza com ponto alto de baixo, ó. E segue vindo aqui na primeira alcinha do ponto meio alto. A gente tem 2 pontos meio alto. Essa alcinha que sai aqui, ó, a primeira. Eu venho nessa alcinha, fazendo um ponto meio alto. Na outra alcinha, 2 pontos meio alto. Laço e vou direto pro meu próximo, cruzar meu ponto alto da carreira de baixo. Então, a gente segue essa sequência.
Então, aqui a gente vai seguir essa sequência. Por todas as carreiras, mesmo fechamento. E a gente vai até o tamanho desejado da peça. Então, aqui eu já trabalhei por 19 centímetros já aqui o tamanho da minha peça. Olha que legal que já vai ficando, tá? Então, aqui a gente vai manter o mesmo fechamento de carreira, né? A gente faz um ponto baixo, uma correntinha. E vou laçar e vou seguir agora trabalhando por todas essas alcinhas aqui, essas correntinhas aqui, ó. Todas elas, um ponto meio alto. Então, a gente vai dar a volta completa na bolsa, agora só com pontos meio alto. Então, eu vou laçar aqui e vou seguir fazendo pontos meio alto, ó. Laça. Fica com 3 e laça aqui os 3. A gente, então, vai seguir contornando a nossa peça aqui por toda a volta com ponto meio alto. Então, aqui agora eu vou fazer um fechamento com baixíssimo mesmo, ó. Eu venho aqui primeira, segunda, na minha terceira correntinha, vou entrar aqui na minha alcinha, ó. Que equivale aqui, meu ponto inicial, e vou laçar fazendo um baixíssimo. Eu faço uma correntinha, e aí laço, e faço outro ponto meio alto. Que agora aqui eu vou trabalhar uma sequência de... Então, 1, 2, eu vou contar o primeiro como ponto, tá? 3, 4. 4 pontos meio alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas, laço e vou pular aqui, ó, uma alcinha. Vem no próximo ponto. Fazendo assim. Um ponto meio alto. 2. Então, esse vai ser nosso passo aqui. 4 pontos meio alto, faz 2 correntinhas e salta um ponto, pra gente poder passar o cordão. Ó, terminei a carreira, ficando assim, ó, com esse espaço, ó, de 4 pontos meio alto, e esse espaço. E aqui eu terminei com 4, ó, e tinha iniciado com 4, né? Então, ficou um aqui, aí eu vou fazer a correntinha, 1, 2, e gente, aqui tá muito calor, muito quente mesmo, minha mão tá transpirando horrores, então atrapalha um pouquinho, assim, a gente trabalhar com barbante, com fio. Então, eu vou aqui, ó, eu vou aqui na minha segunda correntinha aqui, ó. Minha segunda alcinha. E laço fechando com baixíssimo. Essas últimas carreiras aqui a gente pode estar fechando elas com baixíssimo, ó. Criando assim esse espaço aqui. E agora aqui, a minha volta aqui, eu sigo trabalhando com pontos meio alto, faço uma correntinha. 2. E aí, eu vou laçar e vou vir na minha próxima alcinha aqui, ó. Faço meio alto. Então, eu vou continuar trabalhando, ó, meio alto dentro desses espaços aqui, ó, tá? Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. Dentro da correntinha. Tá? Até o último ponto aqui, ó. Aí, aqui no meio, a gente faz 2. Aqui no meio, eu faço 2. 1. 2. Aí, eu venho pra minha alcinha aqui, ó. A próxima depois do ponto, tá vendo? E faço 1. Então, eu sigo assim. Trabalhando dentro dessas alcinhas. E agora, a gente pode dar quantas voltas, né? Vocês quiserem dar. Aí, eu faço aqui minha última, eu ainda venho aqui. Nessa aqui, a alcinha que corresponde aqui. A primeira, ó. Fica em cima do ponto aqui, sobrepõe em cima do ponto. Laço, aí eu venho no espaço, faço 2. Faço 2. Aí, agora aqui, ó, eu venho aqui já dentro da próxima alcinha. E sigo fazendo essa sequência. Laço. Ó, ficando assim, tá?
Aí, depois você pode finalizar com baixíssimo ou fazer mais carreiras. Eu vou fazer mais 3 carreiras aqui, tá? Aí, as próximas carreiras eu só venho trabalhando agora aqui, né? Que nessa aqui a gente tem esse espaço. Então, eu estou trabalhando os pontos baixos nesse espaço. As próximas carreiras a gente só vem trabalhando nas alcinhas mesmo, né? Porque a gente não vai ter mais espaço, só seguir, tá? Então, agora aqui, finalizando, depois que eu fiz o espaço aqui para poder passar o cordão, eu trabalhei mais 3 carreiras, né, de ponto meio alto, e agora aqui eu vou fechar, aqui na minha primeira e na minha segunda correntinha, fazendo um baixíssimo. E agora aqui eu vou cortar o meu fio. Então, aqui eu corto o meu fio, e vou passar esse meu fio aqui para trás, aqui na minha próxima correntinha. E agora aqui é só arrematar o meu fio aqui atrás. Então, aqui é só arrematar mesmo o meu fio aqui atrás, né? Eu venho passando aqui por trás, por entre os meus pontos aqui atrás. Dou uma volta aqui, ó, tipo um nozinho. Bem discreto. E vou trabalhar escondendo esse fio aqui por entre essas correntinhas. Eu vou descer, esconder, até eu sentir que tá bem firme, bem preso. E assim a gente faz com todas as sobrinhas de fios que a gente tiver na peça. Então, eu escondo todo o meu fio, todas as sobras de fios. Então, aqui pra mim achar a minha lateral, é só dobrar a peça, tá? A gente dobra aqui o fundo, ó. E aí a gente vai escolher qual lado que vai ser a frente, qual lado que vai ser as costas aqui. A gente dobra a peça e a gente vai achar aqui a nossa lateral, ó. A peça dobrada. Aí eu coloquei um marcador de cada lado. Então, eu vou estar usando esse fio bem colorido aqui pra fazer minha alça. E aí, eu já peguei e dei um nozinho aqui, ó, amarrei pra ficar bem preso aqui meu fio. Então, eu venho aqui num ponto antes, ó, eu coloquei o meu marcador, vou trabalhar, ó, vou trabalhar 3 com o do marcador, mais 3 pra cá. Eu vou trabalhar 6 pontos desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí, você faz a largura que você deseja aí a sua alça. Ó, eu venho aqui numa alcinha antes e vou laçar aqui o meu fio, ó. Fazendo um ponto. Aí, eu venho aqui onde eu amarrei o fio, laço, fazendo um ponto, tiro o meu marcador, faço 3, e venho aqui, 4, é bem no centro do ponto mesmo, tá? Não precisa pegar as alcinhas, não, bem no centro mesmo. E faço aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 6 aqui. Aí, aqui eu vou virar. E vou vir aqui no primeiro ponto, ó, direto já. Embaixo do primeiro ponto. E vou seguir até a altura desejada da minha alça. Fazendo esses pontos baixos mesmo. Ó, na minha última alcinha. Viro o meu trabalho, ó. Na minha última alcinha. Viro. Vou virando o meu trabalho, ó. E vou seguir essa sequência. Aí, você vê se você quer uma alça de ombro, uma alça transversal, né? Uma alça de ombro normalmente é de 50 centímetros. Uma transversal é de 1 metro, 1,20 m, 90 centímetros, depende muito. Ó, fica assim. Eu vou fazer a minha alça, uma alça transversal.
Eu vou trabalhar a minha por uns 90 centímetros, né? Porque também o tecido ele dá uma laceada, uma leve esticada, né? Então, vou fazer uma alça transversal, então eu vou trabalhar por 90 centímetros. Então, aqui, ó, novamente vai virando o trabalho, tá? É só ir virando o trabalho, posicionando, virando, ó, pra voltar a trabalhar do outro lado. Aí, volta aqui embaixo do primeiro ponto e vai seguir, é só seguir agora. Aí, você trabalha a espessura e o tamanho que você achar ideal pra sua peça. Eu vendo a minha última alcinha, ó. E vou virando meu trabalho. Posicionando meu trabalho pra mim, ó. A linha ficando aqui atrás, eu viro, ó. E vou posicionando aqui pra me voltar trabalhando. Pontos baixos aqui, carreiras de pontos baixos. Vou continuar aqui até o tamanho que eu quero. E volto pra prender do outro lado com vocês. Então, aqui eu fiz a minha alça, fiz minha alça em crochê, com carreiras de pontos baixos de ida e voltas, né? Ó, então, aqui eu fiz crochê por 90 centímetros. Então, aqui eu vou prender a minha alça. Então, eu prefiro terminar sempre a última carreira do seu lado direito, né? E aqui, então, como é que eu vou costurar aqui? Como é que eu vou fechar aqui, prender essa minha alça? A gente vai iniciar trabalhando, ó, 2 pontos antes do marcador, como a gente prendeu do outro lado. Aqui eu fiz meu último ponto aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, dentro da alcinha do meu primeiro ponto. Eu vou passar esse meu fio aqui pra trás, ó. Meu fio vai ficar aqui atrás, ó, tá? Vai ficar por trás. Aí eu venho na alcinha aqui que vale meu primeiro ponto, né, ó. Fiz uma correntinha, então eu venho na primeira e na segunda, ó, que a gente tava trabalhando. Alcinha que equivale ao meu primeiro ponto aqui da carreira. E venho nessa alcinha e venho aqui no ponto que eu vou fechar, ó. Tem meu marcador, 1, 2, eu vou começar com 2 antes. Ó, entro e vou laçar, passando por hélice, passando pela alcinha e passando aqui pela minha correntinha. Ó, fazendo um ponto baixo. Um baixíssimo. Agora eu venho na minha próxima alcinha. Venho no meu segundo ponto. Laço. Passo por esse ponto. Passo por essa alcinha. Ó, tá? Fecho aqui também, fazendo baixíssimo. Ficando assim, ó. Aqui eu vou tirar meu marcador. Venho na minha próxima alcinha. No meu próximo ponto. Laço. Passo por esse ponto. Passo agora por essas duas alcinhas. Ó. E fecho aqui em cima. Fazendo baixíssimo. Faço a mesma coisa aqui até acabar as correntinhas. A última alcinha. Conferir se eu passei direito, né? Porque esses fios é fios juntos aqui, ó. Laço. Fechando, ó. Então, vai ficar assim. Porque aqui agora a gente vai fazer um contorno de baixíssimos aqui em volta dos nossos meios pontos aqui. Da nossa última carreira, no centro do ponto. Como a gente fechou aqui, no centro do ponto. Até voltar e a gente passar os baixíssimos aqui também, ó. Pra ficar com um acabamento igual lá. Então, aqui é só seguir agora, vindo no próximo ponto. E fazendo baixíssimos.
Então, aqui a gente só vai seguir essa sequência até chegar do outro lado ali da alça da bolsa, pra gente também fazer esse mesmo acabamento lá na alça, pra ficar igual. Então, ó como vai ficando legal. Então, a gente fez aqui, né, prendeu essa alça, e aí eu circulei já, e aqui cheguei do outro lado da minha outra alça. Então, aqui nessa parte da alça, faço assim, ó. Eu não venho aqui no centro, como a gente tá vendo. Eu venho aqui, ó, embaixo desse primeiro ponto, no centro. Eu vou trabalhar no centro de cada ponto desse aqui, ó. Então, eu venho embaixo desse meu primeiro, ó. E laço. Fazendo baixíssimo. Ó, fiz um, vou no centro do outro. Do lado, né? Embaixo. Entre os pontos, né? Entre os pontos. Meu último. Agora sim, eu venho aqui no... Eu não terminei aqui. Agora eu venho aqui, ó. No meu próximo. No meio do ponto. E puxo. Ó. Ficando assim. E sigo. Então, aqui eu fechei a carreira de baixíssimo, ó. Fiz toda a volta. E cheguei aqui nessa alça que foi... que a gente prendeu, né? Então, aqui, como é que eu vou fazer aqui pra mim ficar com um acabamento bem legal dessa alça? Para os dois lados ficarem igual, né? Porque aqui, ó, você vê que tá diferente. Você vê que aqui, ó, tá mostrando esses pontos saindo aqui. E essa aqui a gente fechou com baixíssimo, ficou assim, ó. Tá? E aí, pra ficar com o acabamento bem perfeito, bem legal. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu fiz meu último baixíssimo aqui do lado. Eu vou envolver aqui, ó. A gente tem esses baixíssimos e tem as alcinhas, né? Então, a gente tem as correntinhas, ó. Do nosso baixíssimo. Apesar da linha ser bem colorida, dá pra ver, né, ó. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir e eu vou laçar aqui dentro dessa alcinha do lado de fora, ó. Vou entrar nessa alcinha, ó. Tá? Vou entrar nessa alcinha e vou entrar embaixo do ponto. E vou laçar, passando por essa alcinha e fechando baixíssimo, ó. A gente vai fazer aqui desse lado assim, pra ficar bem legal o acabamento aqui da nossa lateral. Os dois lados ficarem igual aqui, ó. Então, eu vou vindo nas alcinhas, ó, no centro. A gente fez baixíssimo pra prender a alça, ficou as correntinhas. No centro da correntinha, assim, ó. Puxa só uma alcinha só da correntinha. E aí, a gente entra no ponto embaixo. E laça e passa pelo ponto, pela essa correntinha. E fecha fazendo outro baixíssimo. Assim. Na próxima correntinha. Embaixo do ponto. A linha é um pouco colorida aqui, né? Tem uma cor bem... Mas dá pra ver. Espero que dê pra ver. Ó, a última correntinha aqui, ó. E venho. E laço, passo por dentro dessa alcinha. E fecha aqui, ó. Pra ficar bem legal aqui. Pro outro lado da gente ficar igual esse aqui, tá? Aí agora aqui, eu faço mais uma carreira de baixíssimo. Embaixo desses baixíssimos, no mesmo lugar. É só vindo, ó, vai ficar assim. No mesmo lugar onde eu trabalhei baixíssimos, aqui eu repito mais uma carreira de baixíssimo. Pra gente fechar lá, ó, ficando assim. Uma sobreposta à outra. Pra gente poder chegar aqui e a gente fechar aqui com baixíssimos aqui embaixo, ó. Olha, então, como fica, tá? Fica bem legal. E aí, a gente finaliza aqui. Faço meu último, venho aqui, ó, onde eu iniciei. Aqui, pega essa argolinha aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez do lado de lá. E depois vai embaixo do ponto. Repete o mesmo processo. Passa por dentro da alcinha do baixíssimo. A gente repete o que a gente fez do outro lado, ó. A gente vem na alcinha, ó. E aí, a gente vem aqui embaixo, ó.
passa e passa pela alcinha. Deixa eu ver se tá dando pra visualizar. E faz um baixíssimo. Ó, como o acabamento já ficou legal. Vou colocar os dois lados aqui, ó. Fica a mesma coisa, tá vendo? Não fica com diferença. E aqui eu sigo com mais uma carreira. Venho no próximo ponto agora. Venho no próximo ponto agora aqui. Venho no próximo ponto. Normal, a gente faz a mesma coisa que a gente tava fazendo do outro lado. Vem embaixo. No mesmo lugar a gente fez o baixíssimo, laça fazendo baixíssimo. No mesmo lugar. Onde a gente fez os primeiros baixíssimos, a gente volta fazendo mais uma carreira no mesmo espaço, ó. Até se encontrar ali do outro lado. Ficando assim então, ó, tá? E aí agora, vou fechar aqui fazendo meu último baixíssimo, ó. Eu vou pegar esse baixíssimo primeiro aqui, ó. Eu vou entrar no centro dele, só pra fazer um acabamento, fechamento legal, ó. Vou entrar nessa outra alcinha de cima aqui, ó. Meu ponto inicial, onde eu tenho essa outra alcinha aqui, ó. Essa sobrinha da alça aqui da corrente do primeiro ponto, ó. Vou laçar aqui, ó. Eu vou trazer, fazendo um baixíssimo aqui, ó. Só pra fechar. Aqui eu corto minha linha e vou passar meu fio lá pra trás. E aqui eu já posso cortar meu fio. Deixar uma sobra pra mim fazer o arremate, né? Ó. E agora com a agulha mesmo, eu vou arrumar passar esse meu fio no meu próximo aqui, ó, por dentro mesmo, uma agulha de tapeçaria. Então eu coloquei aqui uma agulha de tapeçaria no meu fio, ó. Vou esticar meu fio. Vem aqui no centro mesmo, ó. Só pra passar, jogar ele lá pra trás e ficar bem, ó. Ó como fica legal. E aqui agora, é só a gente dar uma voltinha aqui. Fazer uma amarraçãozinha, né, ó. Eu sempre faço isso. Dou uma voltinha aqui. Puxo esse fio. E vou passando. Deixa bem apertado aqui, ó. E agora aqui eu vou passando por esse fio que é da mesma cor aqui, ó. Vou fazendo ao contrário, fazendo um zigue-zague. Então aí eu vou escondendo. Pra depois cortar o fio. Então com as minhas duas alças, meus dois lados da alça preso, ó. Então aqui eu vou escolher qual vai ser o lado e a frente depois da minha bolsa na hora de passar o cordão. Aqui o que acontece? Eu vou trabalhar aqui. Eu vou fazer então aqui, ó. Eu tenho a minha carreira onde a gente criou os espaços pra gente poder passar o cordão. Nessa carreira aqui embaixo, ó, tá? Essa carreira de baixo aqui. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, mas é só pro acabamento, tá? Com esse fio colorido. Mas eu vou trabalhar com fio duplo, ó. Eu separei um pedaço de fio, ó. Dobrei ele no meio aqui. Eu separei mais ou menos 3 metros de fio dobrado. E dobrei. Não, dele dobrado tem uns 3 metros aqui, né? Então, aí eu dobrei ele e vou fazer assim, ó. Pega essa ponta, eu vou vir aqui embaixo, ó. Então, eu vou pegar uma agulha maior, peguei uma agulha aqui de 5. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar nesses espaços aqui, ó. Tá vendo? A gente tem o ponto e o espaço entre o ponto. Então, eu vou trabalhar cada 2 pontos, eu vou laçar, ó. Eu vou entrar aqui no meu primeiro espaço, vou pegar meu fio que tá lá atrás, eu vou laçar ele aqui pra frente, vou deixar um pedaço pra remate. Ó, 1, 2, esse espaço de cada 2 pontos. Eu vou laçar e fazer um baixíssimo. 1, 2. Então, eu vou trabalhar nesses espaços. Vou laçar. E eu peguei 2 fios justamente porque eu quero esse efeito aqui, ó. Quero o fio bem largo mesmo, né? Bem cheinho. Esse aqui é o inicial, ele fica um pouco aberto mesmo. Ó. 1, 2, no próximo espaço. Laço, faço um baixíssimo. 1, 2, próximo espaço. Faço um baixíssimo, ó, vai ficando assim.
tá? Eu vou circular toda a peça até chegar aqui, pra gente fechar. Então, olha como fica legal, né? Circulei toda a peça. E agora aqui eu trabalhei até o penúltimo. Aí eu venho aqui, ó, vou pegar. A gente deixou uma sobra de fio, né? No inicial, no primeiro ponto, ó. Nesse aqui a gente deixou essa sobra de fio. Então, eu vou segurar esse fio que eu vou laçar ele aqui agora, ó. Aqui, ó, 1, 2. Vem aqui nesse meio, eu vou laçar. Esse foi meu fio inicial. Ó, vou trazer ele, vou passar, puxar ele todo, ó. Eu vou criar meu último aqui, fechando. Ó. No caso, teria que ter mais 2 espaços aqui, mas não tem problema, ó. A gente terminou com um só. Eu venho aqui, não tem problema, tá? Aqui, ó. Terminei, era pra ter mais 2 pontos até esse, não tem problema. Aí eu venho aqui, ó. Baixo das 2 correntinhas. Vou passar esse meu fio. Aqui por dentro das 2 correntinhas, ó. Trazer ele pra cá. Aí agora aqui eu venho no centro, ó, por trás, ó. No meio dessa minha alcinha. Passo esse meu fio aqui pro meio, ó. Vou puxar ele lá pra trás. Vou regular aqui essa. A gente arruma aqui nosso ponto pelos últimos fios aqui, ó. Vou trazer ele. Passo, escolho um lugar aqui pra me passar ele. E aqui eu só vou regular, ó. Com essas sobras de fios aqui, eu já dou uma ajustada, ó. Pra deixar ele igual aos outros aqui na frente. E aqui a gente dá um nozinho, ó. Pra arrematar o meu fio. Não aperto muito primeiro, tá? Porque senão eu repuxo muito o ponto da frente e fica feio. Então, só no segundo nozinho eu já posso dar uma apertada aqui, ó, no ponto. No nó. Aí faço com o outro também, mesma coisa. Ó, ficou 2 nozinhos aqui. A gente pega a agulha de tapeçaria e vai passando aqui por entre, né, pra esconder. Eu gosto de fazer no zigue-zague, pra cima, pra baixo, até chegar num ponto que eu acho que tá bem legal. E aí a gente corta a linha, a gente pode também fazer uma abertura aqui no fio, ó, como eu já tinha falado sobre isso. Esse fio aqui ele abre, né? A gente pode abrir ele aqui, lá no finalzinho, ó, depois de ter passado tudo. E dar mais um nozinho entre os pontos, pra ficar firme, tá? Não vou fazer esse detalhe aqui não, porque fica muita coisa pra fazer pra um vídeo só. Mas é bem fácil de fazer.